A pandemia alterou diversas rotinas, você sabe disso. Uma delas, a de estudos e preparação para as provas como as do Enem, um dos principais acessos às universidades, inclusive acesso à UBRA. Com a gente, a coordenadora acadêmica do campus Guaíba, da UBRA, e professora de pós-graduação, Adriana Zimmer Galerti, que dá dicas para você aí que está pensando, né, no Enem, tá quebrando a cabeça para, primeiro, né, descobrir quando vai ser a prova e aí, depois realizar as provas da melhor forma possível. Professora, seja muito bem-vinda, boa noite. Vamos começar a ajudar quem está em casa, professora. Os exames tiveram as datas adiadas, inclusive, né, para que todo mundo saiba, uma enquete no site do Enem, ou seja, os alunos, aqueles que iam participar do Enem, puderam participar, e isso com sugestões de datas, que variam de dezembro deste ano a maio do ano que vem. Ok, parece mais tempo para a gente estudar, né? Esse tempo que a gente tem a mais, ele é benéfico de alguma forma ou ele pode causar um pouco mais de ansiedade e a gente se perder no roteiro dos estudos? Ok, boa noite. Inicialmente, muito obrigado pelo espaço para conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto que é tão importante, que é realmente a preparação para o exame, né, o Enem, onde é possível, então, a realização de projetos de vida, que é algo muito importante. Nós estamos todos vivendo uma situação muito difícil, muito complexa, né, nas instituições de educação, onde nós precisamos, então, nos reinventar a todo momento em relação a atender a esse novo contexto que se apresenta para nós. Enquanto universidade também estamos todos organizados, né, na UBRA para dar continuidade às nossas atividades e no Enem também, porque nós precisamos também preparar aqueles que pretendem estudar conosco e nas outras instituições de ensino superior. E o contexto da pandemia, ele traz um desafio para nós também, para pensarmos a questão de que é necessário uma reorganização, né? As escolas de ensino médio, elas estão todas num processo também de reorganização em relação à continuidade das suas atividades, a manter essa preparação, e aqueles que já terminaram o ensino médio e agora buscam, né, o Enem como uma possibilidade para a continuidade dos seus estudos no ensino superior, precisam em casa também esse processo de reorganização. E aí o contexto da pandemia traz ao mesmo tempo desafios que são difíceis, né, complexos, e outros que são bons, porque nos trazem o desafio de nos reinventarmos, nos recriarmos o tempo todo em relação a essas questões também da situação que acontece. Professora Adriana, prazer ter você aqui, muito legal poder estar aqui conversando sobre esse tema educação, que é tão importante para todos nós. Eu conversava antes do programa sobre a questão do ensino à distância, onde a gente conversava que o grau de aprendizado acaba sendo maior do que o próprio ensino presencial. Será que isso também está se refletindo no ensino médio, agora com a chegada, enfim, com o Enem um pouquinho mais atrasado, né? Vai ficar lá para o final do ano, mas de qualquer maneira, esse modelo agora não está trazendo mais benefícios para esses alunos do ensino médio, até porque o próprio MEC diz que no ENAD os melhores alunos são da educação à distância. Como é que está, né, a sua posição? O que a senhora acha desse tema para o ensino médio na educação à distância? Muito bem. Nós temos sempre o desafio de pensar a questão do quanto o ensino presencial ou o ensino à distância tem as suas vantagens ou as suas desvantagens, desafios para um, desafios para outro. Costumo pensar que depende muito do próprio estudante. Né? Nós temos pessoas que têm um perfil mais autodidata, digamos assim, e conseguem ter uma organização pessoal melhor para estudar, enquanto outros precisam mais da presencialidade, precisam mais de uma orientação mais direcionada em relação a um roteiro, digamos assim, que alguém passe presencialmente para ele. Então, tanto um quanto o outro, eu diria assim, os dois, né? Tanto o ensino presencial quanto o ensino à distância, eles têm as suas vantagens e as suas desvantagens.
e está muito relacionado com aquilo que nos move a realizar os nossos projetos de vida. Acredito muito que nós todos temos sempre projetos que queremos desenvolver, sonhos que queremos realizar. E esses sonhos, esses objetivos de vida bem traçados, bem organizados para nós em relação àquilo que nós queremos realmente alcançar, são aquelas situações que nos movem para a ação, ou seja, são a nossa motivação. Aquilo que nos move para a ação do estudar vai, nesse momento, trazer para nós o contexto. Bom, preciso estudar à distância, porque não consigo ir para a escola estudar. Então, se a minha motivação, se o meu projeto de vida está bem claro, se eu tenho isso como um foco, como uma organização em relação à minha necessidade de vida nesse momento, eu vou, então, buscar uma organização pessoal para isso, né? E dentro desse contexto também entra a questão de nós termos que nos conhecer em relação a esse perfil. Se eu tenho um perfil mais para a educação à distância ou mais para o presencial, antes disso ainda eu preciso conhecer qual é o meu jeito melhor de aprender. Você vai ter disciplina para aquilo, né, Adriana? Se você vai conseguir efetivamente, né, Bibs? Hoje eu vou sentar na frente do computador e vou estudar, né? Eu vou trazer uma outra perspectiva em cima disso, porque independente se o aluno está no EAD ou está no ensino presencial, a pesquisa na internet é uma das principais ferramentas hoje que todos os alunos utilizam. Com certeza. E ela vai ser muito bem utilizada, acredito eu, durante esse tempo de pandemia. A gente praticamente está na frente da tela, seja da televisão, Smart TVs, do celular ou de um computador. Professora, na hora da pesquisa, por exemplo, né, que é algo extremamente importante, a gente sabe que a internet tem os seus hiperlinks, que podem nos ajudar a chegar a um lugar ou podem nos ajudar a nos perder no meio da pesquisa. Como é que a gente pode processar a pesquisa com a internet com tanta oferta de conteúdo? Ótimo, uma ótima pergunta. O que nós precisamos saber exatamente o que nós queremos encontrar. Então, o que eu preciso nesse momento? Por exemplo, uma situação bem importante é você identificar aquilo que que você tem mais dificuldade, talvez, para aprender. Então, você precisa identificar as suas facilidades, as suas potencialidades e as suas dificuldades, aquilo que você precisa buscar mais. Dentro disso, a busca na internet ela é muito importante. Só que nós temos muitas informações. Então, quando eu vou numa busca, os hiperlinks, né, os vários caminhos, as várias teias de possibilidades de acesso ao conhecimento, eu preciso ter clareza do que eu quero alcançar, o que eu estou buscando ali. E aí eu vou nos hiperlinks e volto muitas vezes, porque preciso encontrar também a informação que preciso. Uma outra questão bem importante dentro da busca é, como eu colocava um pouquinho antes, é entender a questão do meu jeito de aprender. Então, eu preciso entender assim, se o meu jeito de aprender é mais visual, por exemplo. Então, eu vou procurar mais infográficos, eu vou procurar mais imagens, eu vou procurar mais essas situações, porque a minha memória visual me ajuda a aprender. Mas tem pessoas que elas são mais auditivas para aprender. Então, elas precisam buscar o quê? Precisam buscar podcasts, precisam buscar filmes, precisam buscar, talvez, documentários, entrevistas, porque esses materiais ajudam mais essa pessoa a aprender. E existem também aquelas pessoas que são as pessoas sinestésicas, que aprendem muito pelo movimento, que precisam fazer para aprender. Então, precisam buscar, por exemplo, tutoriais, manuais, sair da tela e fazer materiais, fazer testes, né? Fazer várias atividades que ajudam a aprender. Então, depende muito disso. E para chegar nisso, você precisa se perguntar qual é o seu jeito melhor de aprender, qual é o seu caminho. E aí, frente a isso, então, com as várias possibilidades que a internet apresenta, a gente consegue encontrar e transitar nesse universo de possibilidades que nós temos à nossa disposição. Não tenha dúvida, professora, muito esclarecedora as suas colocações. E para a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma última pergunta. Exames de Enem passado, de anos passados, né, provas de estudo, ajudam na fixação do conteúdo, e se o bate-papo com adultos em casa também pode ajudar a fixar esses conteúdos?
Com certeza, essa é uma outra possibilidade bem importante, né? Buscar as provas. Uma outra situação também muito importante no Enem é entender a lógica da organização desse exame. O Enem não é uma prova que vai averiguar somente conhecimentos, mas ela vai avaliar a questão da aplicação desses conhecimentos, a contextualização, a análise, a interpretação. Então, não adianta eu ficar decorando conhecimentos, eu preciso conseguir aplicar eles. E para aplicar os testes, eles são muito importantes. Buscar as provas anteriores, buscar outros materiais e outros recursos na internet também ajudam muito. Outra questão que ajuda bastante, conhecimento geral, é muito importante. Como eu vou buscar isso? Preciso ler, preciso assistir jornais, preciso assistir bons filmes, ouvir boas músicas, conversar com amigos, conversar com pessoas, ou seja, conversar sobre assuntos que enriquecem. Todas essas questões ampliam as possibilidades de fazer inter-relações entre os assuntos que são abordados, e isso a prova do Enem traz muito, né? E a gente precisa realmente se preparar, entender que uma boa preparação para o Enem vai muito além do que simplesmente sentar e ler, né? E querer só decodificar aquele conhecimento. Precisa conseguir aplicar ele. Professora Adriana, muito obrigado por estar aqui, extremamente esclarecedoras. Professora Adriana Zimmer, que é coordenadora da pós-graduação de Guaíba, né? Maravilhosa unidade que temos lá da UBRA Guaíba. Uma boa noite, muito obrigado pelos esclarecimentos extremamente pertinentes. Muito obrigado. Fica também o convite agora no segundo semestre, com certeza as nossas unidades da UBRA vão oferecer também cursos preparatórios para o Enem, com certeza em função do contexto que nós vivemos, infelizmente, teremos esses cursos ofertados como acesso virtual, né? Nós sempre realizamos esses cursos presencialmente, mas nesse ano, em função do contexto, eles serão virtuais. De forma gratuita, né? Exatamente. Vale lembrar isso. Obrigado, professora Adriana.